Tá vendo minha tela aqui? Sim. Beleza. Então vamos começar. Seguinte, pessoal. Vocês que vão trabalhar nessa parte de montagem de sistemas elétricos, vocês que têm que ter algumas noções, certo? Sobre principalmente máquinas elétricas. Questão de motores, rotores, né, a parte do motor e a questão também de geradores elétricos, tá ok? Então, beleza. Seguinte. Os motores, eles são classificados de maneira geral de duas formas, né? Motores de corrente alternada e motores de corrente contínua. Muito bem. Aí vem a pergunta que as pessoas sempre me fazem aqui. Professor, por que que geralmente nas indústrias os motores de corrente contínua, eles são mais raros? A resposta é muito simples. Porque eles geralmente eles são mais caros do que os motores de corrente o quê? Alternada. Outra vantagem que ele tem em relação ao motor de corrente alternada é que simplesmente dependendo daquilo que você pode trabalhar, ele pode se transformar num quê? Num gerador, ok? Então, muito bem. Quais são as demais características e aspectos do motor de corrente contínua? Esses motores eles são muito utilizados principalmente para variar o que a velocidade de funcionamento, quando quer dar um torque muito resistente de partida. Como que funciona? Deixa eu duplicar aqui para me explicar isso aqui para vocês. Beleza. Como que funciona na real? Seguinte, torque, pessoal, de um motor, que a gente apresenta pela letra tal, você vai perceber que é potência por quê? Velocidade. Beleza? Muito bem. Para que isso aqui aconteça, para que eu tenha um torque relativo no motor, eu tenho que ter o que vai influenciar essa velocidade é o número de polos que esse motor tem, correto? Pois muito bem. Existe uma equação que eu vou mostrar ela para vocês como que vocês calculam. Mas de início, como que funciona? Os motores elétricos, eu reforço isso sempre, de maneira geral, eles funcionam a partir da lei da indução de Faraday. Lei da indução de Faraday. O que que diz essa lei? Essa lei me diz o seguinte, que a variação de diferença de potencial, que é o epsilon, é igual a menos a variação do fluxo magnético em relação ao tempo em detrimento do número de espiras que esse material compõe. Muito bem. Vocês vão perceber mais adiante que os motores elétricos eles vão interagir e vão ter o seu funcionamento mediante essa lei. Então, quanto maior o número de espiras, maior é o quê? A força eletromotriz que eu tenho aqui. Pois muito bem. Por que que isso acontece? Devido ao quê? Ao surgimento de um campo, o quê? Magnético. Porque lembrando que cargas elétricas em movimento geram campo elétrico
juntamente com um campo magnético. E dependendo, como eu disse aqui para vocês, e dependendo daquilo que vocês podem fazer, o que digamos assim, na indústria, ao invés do motor, por exemplo, ele funcionar como motor, ele pode ser utilizado como o quê? Como um gerador. E qual a diferença primal? É que o gerador transforma a energia mecânica em elétrica. Agora, o quê? O motor é o contrário, transforma energia elétrica em mecânica. Beleza? Todo mundo está entendendo isso aqui? Sim ou não, pessoal? Preciso saber que vocês dizer se vocês estão entendendo. Sim ou não? Sim. Beleza. Qualquer dúvida vocês podem me parar, tá ok? Então, beleza. Esses motores, quando você pretende variar as resistências deles, vocês podem colocar ou eles em série ou em quê? Ou em paralelo. Ou seja, o alinhamento do quê? Dos polos, ok? Tudo depende do quê? Daquilo com que você vai trabalhar. Beleza. Segundo a classificação mais interna dentro dos motores de corrente contínua, nós temos os motores do tipo shunt. Eles são mais empregados na partida, ou seja, quando exigem um torque e uma aceleração que sejam o quê? Mais suaves. Como que funciona? Um gráfico. Vou mostrar aqui para vocês como que funciona. E colocar de outra cor e aumentar aqui a espessura para que vocês vejam. Estão vendo o gráfico aqui, pessoal? Sim. Beleza. O que que acontece? Esses tipos de motor, eles são muito utilizados em esteiras. Lembra daquelas esteiras, por exemplo, que quando você aciona elas são bem devagar? Como que funciona? Eu tenho aqui o tempo em segundos. E aqui eu tenho o torque, que é medido em Newton vezes metro. Naqueles tipos de esteira, como que funciona? O torque ele começa, vai acionando, até o momento que a esteira atinge torque normal e ela se mantém o quê? Constante. É neste tempo aqui que ela se mantém o quê? A partir desse tempo que ela se mantém constante. Dependendo do valor da esteira lá, que você for utilizar, no tempo de 2 a 3 segundos, ela já se mantém o quê? Constante. Então, neste caso aqui, para essa finalidade, o motor de corrente contínua shunt, ele é muito utilizado. Porém, ele é mais caro. Ele tem um custo mais caro. Beleza? Então, beleza. É muito utilizado, como eu disse aqui, em esteiras transportadoras, os ventiladores industriais, né, que ele precisa de uma rotação constante para jogar para fora, ok? Vocês são daqui de Goiânia, né, pessoal? Todos são daqui de Goiânia, conhecem tipo a indústria Mabel que nós temos aqui? Sim ou não? Porque tem gente que não pega essa aula, mas não é de fora. Por exemplo, lá na Mabel, quando você está chegando lá perto, né, tem o cheiro das bolachas, né? Do produto sendo feito. Por quê? Por causa do quê? Dos ventiladores e dos exaustores que são colocados lá, que são que motores do tipo que shunt, ok? Beleza. Outro ponto importante dentro dessa parte são os motores de quê? Em série. Os motores em série, eles variam de acordo com o quê? Com a carga que você demanda para ele. Beleza? Então, vamos voltar aqui.
Olha aqui. Beleza. Quando vocês estudam isso aqui, que é muito importante, é o quê? Tá, beleza. Vocês estudam isso aqui, pessoal, como triângulo das potências, certo? Eu tenho um ângulo φ aqui. Aqui eu tenho a potência e eu tenho outra potência, que essa aqui é a aparente. Até escrever aqui. Aparente. Potência reativa, que a gente chama de Q. E potência ativa, que a gente chama de P. Isso aqui é medida em watts. E geralmente kilovar. Var. Beleza? Então é o seguinte, esses motores, eles precisam do quê? De uma variação de velocidade. Como que a gente obtém isso? Nós podemos obter isso através do fator de potência. Que necessita do quê? É a quantidade de cargas que eu vou fornecer para esse o quê? Para esse equipamento. Pois muito bem, como que a gente faz isso? A gente faz isso através do cosseno desse ângulo. Cosseno de φ. Que é o quê? Cateto adjacente dividido pelo quê? Pelo meu cateto maior, que é a minha hipotenusa. Em que eu obtenho esse valor. De acordo com a norma, o valor desse fator de potência tem que estar na faixa de 0,92. Beleza? Se for abaixo disso, o que que acontece? Eu tenho que pegar lá da física. Trabalho é igual ao quê? Força vezes deslocamento vezes cosseno deste ângulo. Certo? Então, muito bem. Se a minha força aumenta a minha aceleração, isso vai aumentar também a minha velocidade. E tudo isso vai depender do quê? Do valor do cosseno desse ângulo. Onde o cosseno desse ângulo ele tem que estar entre 0 e 180 graus. Aqui dá menos 1. Cosseno de 0 dá 1. Ah, professor, por que que tem que estar nesse patamar? Simples. Isso aqui foi elaborado pela norma NBR 10, certo? Norma de segurança, em que me diz o quê? Que se eu aumentar
este patamar, eu aumento o torque da minha máquina, mas ela também corre o risco de sobrecarga. Ela pode correr o risco de sobrecarga. Você pode danificar esta máquina, pode danificar este motor. Por quê? Se você oferece mais carga, você aumenta o valor aqui, o seno do fator de potência, aumenta a potência, principalmente o quê? A ativa, e aumenta o quê? O torque dessa máquina. E se aumentando muito, você corre o risco de fazer com que haja uma sobrecarga. Beleza. Mas e se esse valor for abaixo do esperado, né? Você corre o risco de que você pode danificar a máquina, justamente o quê? Devido ao quê? Às correntes parasitas. Correntes parasitas. Correntes parasitas. E o que significa essas correntes parasitas? Essas correntes parasitas, elas advêm justamente o quê? Pelo acúmulo de campo magnético no motor. E como isso influencia, professor? Muito simples. Isso influencia diretamente na curva de esterese desse equipamento. Ela fica maior, ela fica mais alongada e, consequentemente, o que? Há um maior também o que? Desgaste desse material. Justamente por quê? Porque eu tenho correntes parasitas nesse material. Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim, tô entendendo. Beleza. Ah, só um detalhe aqui, ó. Que kilovolt. Se tiverem alguma dúvida, podem me parar que eu volto, viu? Então, beleza. Esses motores aqui, eles são muito utilizados em calandras, bombas alternativas, né, e em processos que possuem um torque o quê? Inicial muito alto e com uma velocidade que constante, certo? Sempre se mantendo. Beleza. O princípio de funcionamento foi isso que eu falei, a lei de Faraday, que isso aqui, a variação de potencial é igual ao quê? A menos o número de espiras pela variação do quê? Do campo magnético em função do tempo. Veja como que acontece. Dentro de um motor, você tem o quê? Uma espira que é o quê? Energizada. Essa corrente elétrica, ela é fornecida pelo quê? Pelo comutador. Como que funciona isso daqui? Isso funciona a partir da seguinte equação. O campo magnético está circulando nesse local, nessa espira, vai ser igual ao quê? Corrente elétrica, comprimento desse material pelo seno ok? Então é assim que se determina. Beleza. Se eu tenho isso, eu tenho como determinar essa força magnética e vai me proporcionar o quê? Esse movimento a partir dessas cargas aqui na espira? Sim. Você determina a partir da seguinte equação. A carga que você está fornecendo, o valor da velocidade com que o comutador vai fazer com que essa bobina gire, o valor do campo magnético que tenha atuando nesse material pelo seno desse ângulo. Mas como a variação ela é muito pequena e tende a 90 graus, que está em ângulo reto, o seno de 90 é o quê? É 1, certo? Então, dependendo somente do ângulo, mas quando aqui está reto, considerando que esteja reto, né, que não inverta nada, então o valor é o quê? É dessa forma, beleza? Então, o que é que acontece?
Eu tenho polo norte e polo sul nessa máquina. Lembrando que, princípio do eletromagnetismo, todo ímã, ele é o quê? Indivisível. Eu posso pegar um ímã aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui é um ímã, e eu venho, supondo, e pego o quê? Sabendo que aqui é norte, polo norte, e aqui é polo sul. Eu venho e divido o quê? Esse ímã. Esse pedaço que saiu que eu estou desenhando aqui, o que acontece? Mesmo ele sendo o pedaço, o fragmento desse ímã original, ainda assim vai ser ainda um polo norte e ainda assim vai ter o quê? Um polo sul. E posso dividir isso aqui infinitas vezes, que ainda assim todo o ímã vai ser o quê? Polo norte e polo sul dentro da sua estrutura. Muito bem. Então, o que é que acontece? Essas linhas de força, que vêm unicamente para explicar esse fenômeno, acontecem o quê? Fazem surgir um campo elétrico aqui na bobina, que a gente chama de campo elétrico uniforme. E a energia desse campo magnético, que é tal, que é trabalho, é igual ao quê? É a carga, o campo elétrico e a distância que tem essas espiras uma da outra, certo? Então, trabalho aqui no campo elétrico uniforme é carga, campo elétrico e a diferença entre essas do que? Distâncias. Se eu tenho um campo elétrico atuando aqui, eu vou ter um campo magnético atuando o quê? Na mesma proporção também. Isso devido ao quê? Isso que atravessa a bobina e faz com que ela se movimente. E isso gera o quê? Uma velocidade angular, que é calculado o quê? 2πr, que é o comprimento dessa bobina, considerando que aqui eu tenho um raio, essa bobina até aqui mais ou menos, tem um raio, dividido pelo quê? A variação do tempo, que isso aqui completa o quê? Uma volta. Um tempo de uma volta, ok? Então, beleza. Então, isso aqui vai me determinar a minha força de maneira perpendicular, ou seja, através de um ângulo aqui, por isso que depende aqui do seno desse ângulo. E o que me proporciona também o quê? Através da área da bobina que eu coloquei aqui para vocês. Dependendo da área da bobina, eu posso achar o comprimento. Como? Se eu considero uma coisa circular, lembrando, a área de uma coisa circular é πr ao quadrado. Enquanto que comprimento, nesse caso, é o quê? 2πr. Se eu tenho comprimento, eu acho o meu raio. E achando o raio, acho a área. Achando a área, eu posso determinar o quê? O torque aqui também, ok? Como eu disse aqui para vocês. Corrente, campo magnético, vezes a área. Beleza? Muito bem. É assim que funciona no motor. Beleza. É isso aqui que eu tenho. Ah, essa equação aqui eu errei, tá? Agora que eu vi. Aqui é, perdão, aqui é força. Aqui é outra equação de força, tá? Força, peço perdão. É o campo magnético, a corrente, comprimento, pelo seno desse ângulo. Essa aqui também está certa, ok? Então, beleza. Vindo. Se eu quero, por exemplo, determinar a minha velocidade de rotação, minha velocidade angular, como que eu faço? Eu tenho aqui a minha velocidade em radianos por segundo e faço o quê? 2π, que é o comprimento, dividido o quê? Pela velocidade em rotações por minuto, dividido por 60, que é o quê? É o período em que ele dá o quê? Uma volta, ok? Essa velocidade
né, de rotação, ela é determinada o quê? Pelo torque, que é esse J aqui, que a gente pode chamar de J, autores chamam de J, né, torque, pela sua quê? Velocidade. Eles adotam essa equação aqui, o J como sendo torque. Beleza? Muito bem. O princípio de funcionamento. O que que acontece? Isso aqui é determinado do quê? Da seguinte forma. O torque, ele é determinado por uma constante, que é determinado o quê? Pela indução de cada material, pela corrente de indução, de onde vem da lei de Faraday. O número de polos, pessoal, ele é determinado o quê? De acordo com o quê? 120, a frequência, pelo quê? Dividido pelo número de rotações. Ok? É assim, isso aqui, pelo número de rotações. Esse aqui que é o número de polos. Beleza. Como que funciona isso aqui? Quem tiver alguma dúvida, pode falar, viu, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Como que funciona? Isso aqui é determinado da seguinte forma. Sim. Só para ilustrar. Beleza. Então, o que que acontece, pessoal? Para ilustrar isso aqui matematicamente para vocês. Eu tenho um ciclo trigonométrico que começa em 0, atinge o valor de 90, chega em 180, porque é o quê? Um ciclo trigonométrico, ele é o 360 graus, dividido em uma, 2, 3, 4 partes, certo? Então, é 360 dividido por 4. Então, cada parte custa o quê? 90 graus. 380 mais 90 é 270. E 270 mais 90 chega aos 360. Quando vocês estão lidando com motores, pessoal, lembre-se sempre disso. Como vocês viram aqui comigo agora há pouco, que a força elétrica para movimentar, a força magnética para movimentar é igual ao campo magnético, a corrente, pelo seu ângulo. O valor desse ângulo é o quê? É através do ciclo trigonométrico, que você tem o quê? A capacidade de dirigir isso. O seno, pessoal, ele é positivo apenas no primeiro e no segundo quadrante. Como que funciona isso? De 0 até 90, esse aqui é o meu primeiro quadrante. De 90 a 180, esse aqui é o meu segundo quadrante. De 180 a 270, meu terceiro quadrante. E aqui, por fim, o meu quarto quadrante. Certo? Então, é assim que funciona. No caso de um motor, pessoal, funciona dessa forma. Vamos supor aqui com essa reta aqui. Como que funciona? Isso aqui vai variar o quê? O seno do meu ângulo. Como vocês viram, o meu seno ele é crescente ou positivo quando ele está o quê? No primeiro e no segundo quadrante. Então, muito bem, pessoal. Como que funciona? Se eu pego essa reta para medir o seno do meu ângulo de atuação, o valor máximo que eu posso atingir é o quê? 90 graus. Por quê? Porque o raio desse ciclo trigonométrico, ele é o quê? Ele é 1. Até essa pontinha aqui, eu vou fazer até de outra cor para que vocês vejam, para que não se confundam. Aqui é a origem, 0. Daqui até aqui eu tenho 1.
Daqui até aqui eu tenho o quê? Menos 1, porque é a parte negativa. Daqui até aqui eu tenho o quê? Eu tenho 1. E aqui até aqui eu tenho o quê? Menos 1. Por quê? Porque abaixo dessa linha, negativo, acima dela, positivo, do lado direito, positivo, do lado esquerdo, negativo. Pois muito bem. Voltemos. Então, eu tenho aqui essa o quê? Essa reta. Muito bem. Dependendo do valor do ângulo que eu for atuando, ele vai crescendo até um ponto em que o quê? Ele chega no seno de 90 graus. O meu seno de 90 graus, pessoal, é o valor do quê? Do meu raio daqui da origem até aqui em cima, que vale o quê? 1. Então, eu alcancei a minha força máxima. Por que, então, professor, que o número de polos ele tem que vir até mais ou menos aqui, 120 graus? Muito simples, pelo fato seguinte. Cada ângulo interno que vai ter entre as ranhuras do rotor, por exemplo, do rotor, no caso, elas vão variar de 15 em 15 graus, ok? As ranhuras daquele rotor, então, para que elas hajam um bom funcionamento e proporcionem velocidade para o motor, perdão, elas têm que ter no máximo o quê? 15 graus. E 120 é o quê? É dividível o quê? Por 15. Dividido o quê? Por 15. É divisível. Se eu dividir 120 por 15, isso aqui me dá quanto? 8. Então, é a quantidade máxima de polos que este motor pode ter. Se ultrapassar isso, ou seja, se já chegou nessa quantidade máxima de polos, então, acima de 120 graus, o quê? Não tem o quê? Essa quantidade de quê? De força máxima. Por isso que você sempre faz o quê? 120 dividido por 15. Esse aqui por causa do número de, quê? De graus das ranhuras, dos polos salientes, as ranhuras. E com isso, eu determino que o número máximo de polos eu posso ter 8. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. Então, é por isso que eu tenho no número de polos o quê? Esse 120, a frequência do motor, certo? E também o quê? Esse fator aqui que ele vai determinar o quê? Através do quê? Do número de rotações. Esse aqui é o número de rotações, o número de polos que esse motor vai ter, ok? Esse aqui é o número de rotações. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Beleza. O que são o quê? Eu posso também determinar esse número de rotações a partir do quê? O número de rotações síncronas, pelo número de rotações que esse motor faz, pelo que essa velocidade aqui, de fasagem aqui, ok? Por esse P que eu encontrei aqui em cima, número de rotações, beleza? Então, esse aqui é um motor shunt, como vocês estão vendo, de imã permanente. Esse aqui já é dentro dele, tá? Onde aqui eu tenho as espiras, o número de espiras, a armadura do motor, os fios com que são ligados à bobina, a escova, o fio do motor, o cilindro, que é o eixo, o comutador que fornece energia para esse motor, o estator, né, e o eixo de dentro e o eixo de fora, e também o fio do motor. Aqui eu tenho as escovas, né, de um modo que mais transversal, e também o que mostrando aqui as escovas, comutador, bobinas internas e o estator magnético que fica aqui dentro, ok? Beleza.
Eu tenho aqui motores síncronos. Esse tipo de motor, o estator é alimentado por corrente o quê? Alternada. Diferentemente do quê? Dos motores o quê? Assíncronos. Em que? Do processo de quê? De indução dentro dele. Enquanto que os motores síncronos funcionam a partir do quê? Do formato em gaiola e que mantém a velocidade constante, né? Os motores do tipo assíncrono, esse movimento ocorre a partir do quê? A partir do movimento do quê? Dos condutores do rotor. A partir de um campo magnético quê? Girante, que faz o quê? A variação de velocidade e de torque, mesmo mantendo o quê? A corrente no indutor fixo, ok? Outra vantagem que tem em relação aos síncronos é que eles são muito mais robustos e eles têm o quê? Velocidade o quê? Mais controlável, tá? As diferenças. O motor de corrente alternada com um motor de contínua, beleza? Se eu quero uma velocidade aparentemente constante e que a carga esteja plenamente em zero, qual que eu alterno aqui? O motor de indução, ou síncrono, na alternada. Mas se eu quiser de corrente contínua, o quê? O shunt. Se a velocidade é semi-constante, eu posso variar ela no começo. O que que eu preciso? Se eu quero um motor de corrente alternada, eu tenho que ter o quê? Com elevada resistência no motor. O motor de corrente contínua é o compound. Velocidade variável e decrescente se eu aumento a carga. Eu posso utilizar o quê? Para motor do tipo CA. Motor o quê? De resistência do rotor variável. E para o motor de corrente contínua, eu uso o quê? Um motor em corrente em série. Esses gráficos aqui, pessoal, mostram como que funciona na prática. Eu tenho um torque de partida aqui muito alto e faz com que o quê? A minha velocidade que vai decrescendo com que velocidade até o quê? Eu vou eliminando ou limitando o quê? O acesso das cargas nesse motor. Esse aqui, pessoal, já é um motor o quê? Tipo o quê? Motor CC turbinado, bobinado em derivação. Como que funciona isso? Esse motor, ele é muito utilizado, principalmente quando eu quero um torque depois de um certo tempo que ele esteja o quê? Constante, beleza? Então, o torque, nesse caso, ele vai variar ou entre 200 ou entre 300 newtons vezes metro. Mesmo que eu tenha de início uma velocidade o quê? Alta e que vai o quê? Decaindo, tá ok? Beleza. Nesse tipo de gráfico, eu já tenho um outro tipo de motor, do tipo CC. Motor do tipo quê? Em série. O que que acontece? A velocidade começa muito alta, ela vai decaindo numa questão muito rápida de tempo, até chegar um momento que o declínio dela atinge até um certo patamar o quê? Constante, de 800 newton vezes metro, ok? Já o motor CC do tipo bobinado composto, o que que acontece? A minha velocidade não é tão grande quanto a do motor bobinado em série, mas o que? Até um certo tempo, eu atinjo o quê? Um torque consideravelmente o quê? Razoável. Não é tão grande, mas também não é o quê? Tão pequeno quanto o quê? O motor bobinado em derivação. Os tipos de motores. Eu tenho aqui o tipo de gaiola trifásico de indução, o de gaiola com elevado deslizamento e o rotor bobinado, beleza? Esse aqui, primeiro, tem a velocidade aproximadamente constante e, como o torque ele é baixo, há uma corrente elevada e ele é muito aplicado em bombas e ventiladores industriais. O tipo de gaiola elevado, um elevado deslizamento, a velocidade aqui decresce, como mostrei para vocês, muito rapidamente, com o seu torque o quê? Mais elevado. E ele é muito utilizado em quê? Pequenos guinchos, serras e pontes rolantes, ok? Que precisa o quê? Aquelas pontes para onde elas levantam para a passagem de um navio muito grande, são o quê? Motores o quê? De gaiola o quê? De elevado deslizamento. E o motor bobinado, ele é o quê? Semelhante ao quê? Ao motor do tipo gaiola trifásico. Ele tem uma velocidade que pode ser ajustada, tá? Seu torque é elevado,
sendo bem maior que o de gaiola de indução com elevado deslizamento e o trifásio. E ele é muito utilizado por quê? Compressores a ar que requerem o quê? Uma boa compressão, um bom torque e também muita velocidade. Além disso, em guinchos normais, como que vocês veem por aí, tá? Na prática, elevadores, né, pontes rolantes, entre outros, ok? Aqui eu calculo o tipo de potência no motor, né? Aqui eu tenho a potência nominal ou de saída, que é a potência mecânica que o eixo vai utilizar para realizar trabalho, ok? E a potência de entrada, que é absorvida pelo motor. O seu rendimento, que é essa letra grega aqui, ni, é o quê? É a potência de saída pela potência de entrada. Neste caso, eu posso calcular de duas formas o rendimento. Por 0,736, que é a passagem de cavalo para watt, ok? Que é a potência o quê? Nominal de saída pela potência nominal de entrada. Ou então 746, né, também que é o outro método de conversão, para o quê? A potência nominal de quê? Em HP, para o quê? Potência nominal de saída pela potência nominal de entrada. O que que acontece, pessoal? Dentro de uma indústria, como vocês viram o vídeo, existe um que a gente chama de quê? CLP, que é o controlador lógico programável. Dentro de um programador lógico programável, pessoal, nós temos uma coisa chamada de função de transferência, ok? O que que é uma função de transferência? Uma função de transferência é um conjunto de equações em que eu tenho zeros, polos e zeros, polos e zeros, que são os parâmetros em que eu vou regular a velocidade do motor. Isso aqui, hoje em dia, já é determinado, ok? Cada motor tem a sua função de transferência. Professor, o que que são zeros, o que que são polos? São, gravem bem isso, zeros e polos são que as raízes pelas quais eu posso, através de manipulação matemática, mudar alguns parâmetros, como velocidade, rotação, torque e força, mediante o quê? Ao descobrir o valor dessas raízes aqui. Por exemplo, de cima, como que eu faço para me calcular um zero? Um zero é o quê? 2S mais 1 é igual a zero. Então, eu tenho aqui 2S. O 1 está positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo. Então, o meu zero vai ser o quê? Menos meio. E aqui tem o gráfico desse zero. O que que significa isso, professor? Significa o quê? Que para que ele tenha uma boa velocidade de início, esse zero tem que estar alocado em quê? Menos meio. Ponto. Para mim achar o valor dessas raízes aqui, pessoal, a mão dá muito trabalho, ok? Mas existem programas como o MATLAB que eles calculam o quê? Essas raízes. Nessa função de transferência aqui embaixo, nessa equação aqui de baixo, onde que eu acho os polos, eu tenho o quê? 3 raízes. Por quê? O maior grau da minha raiz é o quê? É 3. Se é o meu maior grau, é o número de raízes que eu vou ter nessa equação. O que que é uma raiz? Uma raiz é um valor que, se eu substituir nesta equação, vai me dar o resultado nulo, vai me dar um resultado zero. Neste caso aqui, o x representa o número de polos desse motor, dessa função de transferência. Beleza. O que que eu posso ter aqui? Eu vejo que
depois do meu 0,5 ou menos meio, que é o meu zero, eu tenho um polo chegando quase que próximo de menos 1. Então, é uma raiz dentro dessa equação aqui de baixo. E aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho dois polos que estão o quê? Em menos 2. E aqui o quê? Aproximadamente o quê? Menos 2, em 2, né? Perdão, aqui em cima 2. E em menos 2 também. Beleza. O que significa isso? Significa que quando eu estou a zero de velocidade, eu ajusto o valor desse polo para perto dos zeros, vai modificar o valor desses dois polos ao mesmo tempo, e isso aqui vai fazer com que varie a minha velocidade num tempo que muito rápido. Minha velocidade vai variar até o momento que, a partir de 6 segundos, ela fica o quê? Constante. Beleza? Neste caso aqui, a mesma função de transferência. Eu posso, através dela, fazer o quê? Mudar o torque do meu motor. Beleza? Então, como? Se eu tenho um torque aparentemente constante, quando chega em mais ou menos 4 segundos, ele sofre o quê? Um declive. O que significa? Que quando eu mexi na parte do polo em relação ao zero, ao meu ponto norteador, o que aconteceu? Eu variei o torque do meu motor. Em que? Em 6 segundos. Mostrando que a partir de 6 segundos, o torque vai ficar o quê? Constante. Mesmo tendo essa variação brusca aqui. Isso aqui é uma função de transferência, é um gráfico de quê? De um quê? De uma função de quê? De uma esteira. Que exige o quê? Motor do tipo CC. É uma esteira. Esse diagrama aqui, pessoal, mede o quê? Em decibéis. Ok? É a intensidade com que isso vai o quê? Ocorrer. Ele vem aqui de maneira constante. Até o quê? Até o tempo que 1. Porque todo número elevado a zero é 1. Se essa magnitude, e sempre de 10 em 10, certo? 10 elevado à potência em seguida. Por exemplo, 0, 1, 2. E sempre na base 10. Então, depois deste tempo de ligado, o que? A minha frequência o quê? Vai caindo. Por quê? Porque se o meu torque está caindo, como aqui no caso eu mostrei para vocês, e também a minha velocidade vai ficando constante, a minha frequência também vai chegar a um patamar constante. Até o momento que essa frequência ela pode aumentar e fazer com que o quê? Volte novamente à etapa, de novo, começa constante, decai, até um tempo que permanece constante. Volta de novo, passa por esse declive e volta a ser o quê? Novamente. Beleza? Como vantagens, o motor do tipo CC, em relação ao CA, ele tem maior controle de velocidade, como mostrei para vocês, ok? Ele é mais fácil de frear e reverter o sentido de rotação. Por isso que eu falei para vocês que eles podem ser utilizados como motores e, dependendo do caso, geradores. Não está sujeitos a harmônicos, que são as impurezas que vêm com a corrente elétrica, e não possui consumo de o quê? Potência o quê? Reativa, ok? Beleza, é aquela que fica o quê? Que gera campo elétrico, campo magnético e, consequentemente, as correntes parasitas. E o seu custo é baixo quando é o quê? A estrutura é muito simples, ok? Mas como desvantagens, né? Ele alimenta as escovas e não pode ser alterado, ou seja, tem que trocar, ou seja, o seu custo de manutenção, ele é o quê? Ele é maior. Já um motor de corrente CA, ele tem um tempo menor de resposta, né? Então, ele é bem mais rápido, não é tão brusco como às vezes o motor de corrente CC. E a sua aplicação que eles são mais baratos, não tem tantos comutadores em relação ao motor de corrente contínua e servem o quê? Para controlar as correntes que vão para o rotor. Mas como desvantagem, ele precisa de um pouco mais de atenção na sua manutenção, porque ele danifica bem mais, né? A manutenção dele é periódica.
muito mais do que em relação ao motor de corrente CC. E ele precisa de dispositivos o quê? Externos, que podem controlar o quê? A sua velocidade, né? Como alguns tipos de disjuntores, alguns tipos de materiais aí elétricos que variam o quê? Que podem controlar a sua velocidade, como chaves selecionadoras, seccionadores, relés térmicos, contadores, fusíveis, entre outros equipamentos, tá ok? Isso aqui era só um exemplo, tá? Que eu ainda não consegui fazer para mostrar aqui para vocês como funciona, mas essa aqui é a parte de máquinas elétricas que vocês vão precisar. Algum problema, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui? Sim ou não? Alguma dúvida? Deu para ter uma ideia, né? Porque um negócio aí você vê na prática e depois você partir já para teoria, né? Mas vocês entenderam aqui? Tem alguma dúvida nessa parte aqui?